E se 4 nomes, escritos há milhares de anos, num tempo de crise total, guardassem a resposta para algumas das nossas maiores angústias hoje? É isso que a gente vai investigar. Vamos mergulhar numa antiga profecia do livro de Isaías para descobrir a esperança, uma esperança poderosa escondida por trás desses 4 títulos. Olha, para a gente entender o tamanho dessa esperança, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só o cenário, uma nação inteira vivendo com medo sob a sombra de uma superpotência prestes a atacar. E para piorar, uma crise espiritual, uma perda de identidade. Sabe, um tempo de muita incerteza, que no fundo não é tão diferente do que a gente sente hoje em dia, né? E é bem no meio dessa escuridão toda que a profecia surge como uma luz, literalmente. A esperança que ela prometia não era um novo acordo político ou uma estratégia de guerra, não, não. Era algo muito mais radical, a chegada de uma pessoa. O primeiro nome que essa pessoa receberia é Maravilhoso Conselheiro. Pensa só em quantas vozes tentam nos dizer o que fazer hoje, quantas opiniões, quanta informação. Deixa a gente perdido, né? Pois bem, esse primeiro título já começa a responder a essa nossa confusão. E o segredo está no significado original das palavras. Maravilhoso em hebraico não é só um elogio, tipo, que conselheiro bom. Não. A palavra aponta para o sobrenatural, para algo que a mente humana não consegue explicar. Ou seja, esse conselheiro não só dá um bom conselho, ele é a própria sabedoria de Deus em pessoa. E esse contraste é muito forte. De um lado está o nosso mundo, cheio de barulho, de direções que não levam a lugar nenhum. Do outro, a promessa de um guia que tem uma sabedoria sem falhas, alguém que conhece o filme todo, do começo ao fim. É a resposta direta para a nossa confusão. Mas só sabedoria não adianta muito se não tiver poder para colocar em prática, certo? E é aí que entra o segundo nome, Deus Forte. Essa é a resposta da profecia para a nossa sensação de fraqueza, de impotência. O termo em hebraico aqui é o Dibor. Nossa, é de arrepiar. Ele não quer dizer só alguém forte. A imagem que ele cria é a de um herói de guerra, um guerreiro valente, invencível no campo de batalha. O que a profecia está dizendo é que essa criança prometida teria o poder do Deus Todo-Poderoso. E o que isso quer dizer na prática? Que, diante daquelas crises que fazem a gente se sentir pequeno, impotente, a promessa não é só uma ajudinha. É a chegada de um campeão divino, com força para vencer até nosso maior inimigo, a própria morte. O terceiro nome agora nos leva para uma área mais íntima, mais pessoal, Pai da Eternidade. Essa é a resposta da profecia para a solidão, para o sentimento de abandono. E aqui tem um ponto bem importante. A fonte deixa claro que o título não é para criar uma confusão teológica. A questão toda é descrever o caráter dessa pessoa. A atitude dele é a de um pai perfeito, um protetor, um provedor, cujo cuidado não tem prazo de validade, é eterno. A gente vê aqui o contraste entre a nossa experiência, que muitas vezes é marcada por pais que falham ou que são ausentes, e a promessa de um cuidado que é perfeito e que nunca acaba. A mensagem é muito clara. Com ele, ninguém mais precisa se sentir órfão. Bom, então já temos sabedoria, poder e cuidado eterno. E o que acontece quando a gente junta tudo isso? A gente chega no quarto e último nome, Príncipe da Paz. E esse título vai na raiz de todos os nossos conflitos. A palavra hebraica para paz, shalom, ela é riquíssima. Não é só sobre não ter guerra. Shalom fala sobre um bem-estar completo, sobre todas as coisas estarem no seu devido lugar, funcionando em perfeita harmonia. É saúde, é integridade, é restauração. E aqui a gente entende qual é o verdadeiro conflito. A paz que ele traz não é, em primeiro lugar, uma paz política. Ele veio para resolver a guerra mais profunda que existe, a nossa separação de Deus, que, segundo a fonte, é a raiz de todos os outros problemas. A missão dele é consertar essa conexão. Ok, depois de olhar para cada nome, vamos dar um passo para trás. O que acontece quando a gente junta todas essas peças? Que tipo de governo, que tipo de reino esses 4 títulos estão descrevendo? A resposta está nesses 4 pilares que são inabaláveis. Um governo que se baseia numa sabedoria sobrenatural, que é executado com um poder que ninguém pode vencer, que é motivado por um cuidado que nunca acaba e que resulta numa paz que conserta tudo. Não é só uma lista de qualidades, sabe? É um sistema perfeito, onde uma coisa sustenta a outra. Tá, mas
Como a gente pode ter certeza de que uma promessa tão gigante assim vai se cumprir? A profecia termina justamente com isso, com uma garantia final. A garantia de tudo isso está selada na última frase da profecia. A realização disso não depende da gente, do nosso esforço, do nosso mérito. Depende do zelo, daquela paixão ardente, do compromisso inabalável do próprio Deus. E essa é a grande conclusão da fonte. Diferente de tantas promessas que dependem da gente fazer a nossa parte, essa esperança é garantida por uma única razão: o caráter de quem prometeu. A segurança não está em nós, mas na fidelidade de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A análise desses 4 nomes nos convida a pensar numa outra possibilidade. E se a verdadeira esperança, aquela que aguenta qualquer crise, não estiver em ter as circunstâncias ideais, mas sim em conhecer a pessoa certa?